Você já se sentiu como se estivesse no meio de um mercado barulhento, onde todos gritam: "Este é o caminho certo. Esta é a verdade." Estamos vivendo exatamente em uma era assim. Uma era em que a fé está diluída, onde as pessoas constroem inúmeros sistemas religiosos, filosofias e ideologias, deixando milhões de pessoas, especialmente os mais velhos, completamente confusas. A cada dia, surgem novas vozes declarando: "Eu tenho a verdade." Mas a verdade nunca muda e ela não vem do homem. E se não tivermos cuidado, você e eu podemos ser arrastados para esse turbilhão de confusão ao invés de encontrarmos paz verdadeira na alma. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo nunca muda. Ele disse na Bíblia: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso não é um convite para seguir uma nova religião. É um chamado para voltar para Ele. No mundo de hoje, onde a luz e as trevas se misturam, a única coisa que realmente pode nos conduzir à verdadeira esperança é a palavra do Deus Todo-Poderoso. O que você está buscando na sua vida espiritual? Uma saída? Uma paz? Uma resposta? Comece abrindo o coração para a palavra dele, porque é ali, e somente ali, que você encontrará o que o mundo jamais poderá lhe dar. Não se perca no meio do barulho. Siga a luz, porque ele está esperando por você. Agora mesmo, em uma era marcada por tanta confusão espiritual, uma pergunta tem inquietado o coração de muitos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Esta não é uma acusação. É o suspiro aflito de almas que estão buscando a verdade e têm medo de seguir o caminho errado. Mas veja Deus, não olha para nomes ou organizações. Ele olha para o coração, para os frutos de uma vida de obediência a Ele. Como disse Jesus: "Pelos seus frutos os conhecereis." Ele não nos ensinou a encontrar a verdade por meio de boatos ou preconceitos, mas pelos resultados reais de uma vida, há amor, a paz, a bondade, há sinais do Espírito Santo. Se sim, então ali há fé verdadeira. Conheci pessoas da Igreja Adventista do Sétimo Dia com um amor profundo por Deus, vivendo de forma simples, humilde e obediente à sua palavra. E também já vi pessoas que se diziam estar com a doutrina certa, mas viviam com frieza, orgulho e distantes do espírito do Evangelho. Por isso, em vez de perguntar esse grupo está certo, pergunte a si mesmo: eu estou realmente vivendo de forma correta diante de Deus? Não deixe que o preconceito apague a luz da graça. Examine as Escrituras, orixe e abra seu coração. Se você já teve dúvidas, escreva: "Senhor, guia-me à verdade." E se este vídeo te ajudou a enxergar melhor, compartilhe com alguém querido, porque a verdade começa nos corações sinceros que a buscam. Você já se sentiu confuso diante de alertas como religião falsa, doutrina estranha ou aquela fé é heresia? Em um mundo cheio de barulho e opiniões conflitantes, é muito fácil cair na armadilha do julgamento, baseado não na verdade, mas no que os outros dizem. Mas veja, Deus não nos chamou para sermos juízes. Ele nos chamou para sermos discernidores, com o Espírito Santo, com amor e com a luz da sua palavra viva. Se usarmos a opinião pública como medida da fé, estaremos perdidos. A opinião muda, as emoções oscilam, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. O salmista escreveu: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Deus não permite que seus filhos se percam, mas Ele também nos alerta a não julgar com base em sentimentos ou preconceitos humanos. Então hoje, faça uma pergunta sincera: eu estou enxergando os outros pela luz da palavra de Deus, ou pelas fofocas? Essas pessoas vivem em amor, demonstram bondade, justiça e temor ao Senhor. É esse o critério que a Bíblia nos ensina a usar para discernir. Não deixe que o preconceito apague a luz. Não permita que julgamentos humanos escondam a graça divina. Abra a Bíblia.
ore com sinceridade. E pergunte diretamente ao Senhor Pai: mostra-me o que tu queres que eu veja. Porque quando aprendemos a olhar os outros com a luz da Sua palavra, não apenas vemos os outros com clareza, mas também enxergamos a nós mesmos com verdade. Aos olhos humanos, o rótulo religioso pode trazer status e influência, ou uma falsa sensação de segurança. Mas aos olhos de Deus, Ele não está à procura de um crachá com o nome de uma igreja. Ele procura um coração que o conheça de verdade. Quantas pessoas hoje se orgulham da sua religião, mas não têm um relacionamento vivo com Cristo? Quantas sabem sobre Deus, mas nunca realmente o encontraram? Religião sem a presença viva de Deus é apenas uma casca de rituais, enquanto a alma continua vazia. Não importa há quantos anos você frequenta a igreja. Não importa quantos mandamentos você decorou. O que importa para Deus é você o ama. Você permitiu que ele entrasse na sua vida. Em João 17:3, o próprio Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se a fé não leva à transformação, se os rituais não geram amor verdadeiro, tudo se torna apenas aparência. Você pode carregar o nome de uma religião correta, mas se Cristo não habita em seu coração, sua alma ainda pode estar secando dia após dia, e você pode se achegar a Deus de onde estiver, se clamar sinceramente pelo nome dele. Por isso, não viva baseado em títulos. Viva baseado em um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ele não vai perguntar a qual grupo você pertence. Ele vai perguntar: você me conhece? Se essa mensagem despertou algo em seu coração, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, porque a jornada para reencontrar a fé verdadeira está apenas começando. Você já se perguntou: será que estou seguindo a religião certa? Será que escolhi a igreja certa? Mas veja, no último dia, Deus não vai perguntar a qual denominação você pertenceu, nem vai procurar o nome da igreja em que você se registrou. O que ele vai ver é se o seu coração se rendeu verdadeiramente ao nome dele. A Bíblia é clara, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Um só nome: o nome de Jesus Cristo. Você pode ter crescido ouvindo hinos, conhecendo todos os rituais religiosos. Mas se o seu coração ainda não se rendeu verdadeiramente a Jesus, a salvação ainda não te alcançou. Ele não escolhe os mais argumentadores. Ele escolhe aqueles que se humilham diante da cruz, aqueles que se rendem de verdade. E essa rendição não é só com palavras, mas com uma vida transformada, arrependida, cheia de amor e obediência. Você está colocando sua esperança eterna no nome de uma igreja, ou no nome daquele que morreu em seu lugar? Pergunte a si mesmo: eu pertenço a ele. O nome de Jesus realmente vive no meu coração? Se ainda não, então hoje é o momento certo para começar. Clame pelo nome dele, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já ouviu alguém dizer: eu sinto que isso está certo, ou ouvi dizer que aquele grupo está errado? Mas veja, sentimentos não são bússola para a salvação, e boatos nunca foram medida da verdade. Os sentimentos humanos mudam com as estações. A opinião pública muda com as circunstâncias. Só a palavra de Deus não muda, firme de eternidade em eternidade. A Bíblia não é um livro decorativo. Ela é uma chama viva, que pode iluminar até mesmo a alma mais perdida. Ela é a voz viva do Deus Todo-Poderoso, a luz que guia os que buscam uma saída no meio da escuridão. Como está escrito no Salmo 119, 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é a multidão, nem a tradição, nem os sentimentos. Apenas a palavra de Deus é o padrão absoluto para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Se você tem ouvido muitas opiniões,
mas nunca abriu a Bíblia para conferir por si mesmo, pare agora mesmo, porque se a sua fé não estiver firmada na palavra de Deus, ela será facilmente abalada. Mas se a palavra do Senhor for a raiz da sua fé, então mesmo quando as tempestades vierem, você permanecerá firme como uma árvore plantada junto às águas. Porque é somente ali, na palavra viva, que a sua alma encontrará uma verdade que jamais engana. Existem igrejas que já duram centenas de anos. Há rituais repetidos de geração em geração. Existem comunidades que guardam costumes com tanto zelo como se fossem parte da própria identidade. Mas veja a tradição, por mais antiga que seja, nunca poderá substituir a presença viva de Cristo no coração de uma pessoa. A fé verdadeira não está no quanto conhecemos os ritos religiosos, mas sim se Jesus realmente é o Senhor da nossa vida. Uma lamparina, por mais bonita que pareça por fora, se estiver apagada por dentro, ainda é uma lamparina sem luz. Da mesma forma, uma igreja pode ser grandiosa, bem estruturada e famosa há séculos. Mas se Jesus não for mais o centro de tudo, ela perdeu o rumo. A fé verdadeira não se mede pelos anos de culto, mas pela transformação interior, pelo amor pelo perdão e por uma vida guiada pelo Espírito Santo. Jesus não veio para fundar uma nova religião, mas para nos chamar de volta ao Pai. Em um relacionamento real, vivo e pessoal, a viúva pobre sentada ao fundo do templo, o ladrão crucificado ao lado dele. Nenhum dos dois tinha tradição nem prestígio, mas eles tinham algo que muitos religiosos não tinham: um coração rendido. E foi isso que os levou à vida eterna. Em que você está construindo sua fé, em rituais, ou no fundamento do Cristo vivo. Se Jesus não for o centro, então, nem as orações mais bonitas, nem os templos mais altos conseguirão preencher a alma vazia. Mas se ele habita em seu coração, mesmo em um quarto simples, você caminha na luz da verdade. Porque somente nele a fé se torna real e a vida verdadeiramente começa. Se você deseja reconstruir sua fé sobre o alicerce que nunca se abala, escreva nos comentários: eu escolho construir minha fé em Jesus. E se isso tocou o seu coração, compartilhe. Porque pode haver alguém lá fora preso em rituais, mas sedento por tocar a verdade viva. Você já ouviu alguém dizer que tem fé, mas a forma como vive contradiz completamente aquilo que professa. A pessoa pode frequentar várias igrejas, conhecer muitos versículos da Bíblia, até pregar muito bem. Mas se sua vida não gera amor, perdão, humildade e bondade, então suas palavras são apenas aparência. Porque Jesus não nos mandou ouvir o que a árvore diz, mas sim observar os frutos. Ele declarou em Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis. A fé verdadeira não precisa se exibir. Ela naturalmente produz frutos, assim como uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E que frutos são esses? Amar mesmo quando foi ferido. Perdoar, ao invés de se vingar. Escolher humildade em vez de orgulho, cumprir promessas com fidelidade, obedecer, em vez de apenas falar bonito. Esses são os frutos do Espírito, marcas que não podem ser falsificadas. A Bíblia nunca nos ensinou a reconhecer quem pertence a Deus apenas pelas palavras. Ela nos ensina a olhar para os resultados na vida. E isso não vale só para os outros. Vale também para nós mesmos. Eu e você precisamos perguntar: estou realmente produzindo frutos? Estou vivendo pelo Espírito? Ou apenas mantendo uma aparência religiosa? Veja uma árvore que não dá fruto, não é porque não foi plantada, mas porque não está sendo regada pela vida verdadeira. Assim também é com a fé. Se for apenas algo exterior, os frutos não virão. Mas se você se render sinceramente a Jesus e permitir que o Espírito Santo habite em você, os frutos virão naturalmente de dentro para fora. A fé não é uma roupa bonita que usamos para impressionar. Ela é uma fonte silenciosa de vida
que nutre cada palavra e ação. A fé verdadeira vive dentro de nós e se revela em como tratamos os outros, em como reagimos à dor e na paciência que demonstramos quando a vida se torna difícil. Uma vida sem frutos não é resultado de pouco esforço, mas da falta de conexão real com a videira verdadeira que é Cristo. Se hoje você percebe que há muito tempo não tem produzido frutos, não se desespere. Volte-se para Deus, ajoelhe-se em arrependimento e peça que Ele renove seu coração. Porque quando você se reconecta com aquele que é a vida, a colheita espiritual virá e o mundo verá a luz de Cristo em você. Pois aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, João 15:5. E essa é a prova mais clara de que você está realmente vivendo pela fé. Hoje em dia, o ser humano pode fingir muitas coisas, desde palavras até aparências. Mas ninguém consegue imitar o fruto do Espírito com esforço próprio. O amor verdadeiro, a paz duradoura, a paciência, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio não nascem da força de vontade. Eles são o resultado da presença viva do Espírito Santo, agindo naqueles que verdadeiramente se rendem ao Senhor. Em Gálatas 5, 22 e 23, a Bíblia nos mostra que o fruto do Espírito não é algo distante ou impossível, mas sim um resultado natural na vida de quem anda com ele. Uma pessoa que permite que o Espírito governe sua vida não precisa se esforçar para parecer santa, porque o próprio Espírito vai refletir a santidade em cada atitude, em cada pensamento. Você já se perguntou: estou vivendo no Espírito ou apenas seguindo uma religião? A resposta não está na quantidade de cultos que você frequenta, nem nas regras que você segue, mas no fruto que você está produzindo. Quando você é ferido, ainda consegue amar. Quando é mal interpretado, você perdoa. Quando ninguém está olhando, você continua vivendo com honestidade e autocontrole. A verdadeira vida cristã não é uma competição de quem faz mais. É uma caminhada diária em relacionamento com o Pai. Quando deixamos de viver segundo a carne e damos lugar ao Espírito, o fruto nasce naturalmente, em silêncio, mas com poder transformador. A laranjeira não se esforça para dar laranjas. Ela simplesmente frutifica porque está ligada à vida. Da mesma forma, uma vida verdadeiramente conectada ao Espírito não vê a santidade como um peso, mas como o próprio respirar. Outros podem até questionar suas palavras, mas não podem negar uma vida cheia de frutos. Se você sente o coração seco, se tem reagido segundo a carne ao invés de agir com amor, não se desespere. Arrependa-se e ore. Convide o Espírito Santo a reinar novamente em seu coração. Quando ele vive em você, o fruto não será mais um fardo. Será o resultado inevitável. E será por meio da sua vida que outros verão Cristo. Não apenas nas suas palavras, mas no seu olhar, no seu tom de voz e até nos menores gestos. Se hoje você deseja ver frutos verdadeiros surgirem, ore: Espírito Santo, gera teu fruto em mim. E se alguém ao seu redor precisa desse lembrete, compartilhe esta mensagem. Pois às vezes, um simples ato pode ser o começo de uma colheita eterna. Você já conheceu alguém muito religioso que vai à igreja toda semana, se veste com decência, conhece todos os rituais da congregação. Mas quando surge um conflito, essa pessoa grita, guarda rancor, ou até fere os outros com palavras duras. Já se perguntou, como alguém tão bom em seguir regras pode faltar tanto com paz, amor e mansidão? Isso acontece porque a salvação não vem do exterior. Ela nasce de uma transformação interior operada pelo poder de Deus. Jesus não veio para estabelecer um sistema religioso cheio de cerimônias. Ele veio para libertar o ser humano do pecado, para transformar corações duros em corações sensíveis, egoísmo em amor, orgulho em humildade. Ele não se impressiona com quantas vezes você ora por dia
nem mede sua fé pela sua roupa ou pelo dia em que você cultua. Ele busca uma vida realmente transformada, de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia ensina: Deus vê o coração. E isso nunca mudou. Você pode manter uma boa aparência diante das pessoas, mas diante dele, tudo está exposto. Ele não está procurando quem cumpre regras com perfeição. Ele procura quem se arrepende de verdade e vive um relacionamento de amor com ele. Lembre-se da história contada por Jesus. O fariseu orava em voz alta, se gabando por cumprir a lei. Mas o cobrador de impostos abaixava-se a cabeça e batia no peito. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E foi ele quem saiu justificado, porque a fé verdadeira não está no dia em que se adora nem nas formas externas, mas em um coração transformado. Quem é realmente tocado pelo Espírito vive corretamente não por obrigação, mas porque o amor de Deus o motiva a agradá-lo. Assim como uma árvore boa naturalmente dá bons frutos, uma vida rendida a Cristo produzirá frutos de luz, perdão, humildade, amor e domínio próprio. Então hoje pergunte a si mesmo: estou vivendo baseado em tradições ou em um relacionamento real com Deus? Se o seu coração ainda não foi transformado, então todas as regras são apenas uma casca. Mas se hoje você decidir se render a Ele, ali no lugar mais profundo do seu ser, começará uma obra de cura e restauração. Silenciosa, mas poderosa. E justamente onde parece haver mais escuridão, Ele fará brilhar sua luz. E o maior milagre não será mudar os outros, mas transformar o seu próprio coração. Ao longo da história, milhões de pessoas tentaram fazer o bem na esperança de alcançar o céu. Elas ofertaram, oraram conforme os rituais, obedeceram às leis, viveram com retidão, sacrificaram-se em silêncio. Mas veja bem, se a salvação pudesse ser conquistada por méritos, então Jesus não teria precisado morrer na cruz. Não podemos comprar o céu com esforço humano, pois todos nós, por mais corretos que pareçamos, já pecamos. E a Bíblia afirma claramente: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Não somos salvos porque merecemos, somos salvos porque Deus nos ama profundamente. Isso é o que a Bíblia chama de graça, um presente imerecido disponível a todos que colocam sua fé em Jesus Cristo. Efésios 8:9 declara: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Isso significa o quê? Que não importa quantos dias você jejua, quantas orações faz ou quantas boas ações realiza. O que realmente importa é se seu coração está rendido a Cristo, se sua confiança está nele. Talvez você tenha pensado que precisava viver muito bem para entrar no reino dos céus. Mas a Bíblia deixa claro: só por meio de Jesus podemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Mas isso quer dizer que quem crê em Jesus não precisa fazer boas obras de forma alguma. As boas obras não são a condição para a salvação. Elas são o resultado de um coração já salvo. Quando você se rende de verdade a Cristo, a graça dele transforma quem você é por dentro. E essa transformação se manifesta naturalmente em amor, em justiça, em atos de bondade. Não mais como esforço para conquistar o céu, mas como fruto espontâneo de quem foi tocado pelo amor de Deus. Você não precisa pagar pelos seus erros com lágrimas, sofrimento ou cerimônias. Jesus já carregou seus pecados na cruz. O que você precisa fazer é confiar, abrir seu coração e dizer: Senhor, eu não posso me salvar. Salva-me tu. E é nesse momento de rendição que a graça chega. Não como uma emoção passageira, mas como uma nova vida gerada pelo Espírito Santo que começa por dentro
e transforma você dia após dia. Você não precisa vir de uma família religiosa. Não precisa entender toda a doutrina. Não precisa esperar melhorar para buscar a Deus. Ele não espera que você esteja perfeito. Ele te recebe agora com todas as dores falhas e lutas não resolvidas. A graça não é a recompensa para os que se consertaram. É o milagre que inicia uma vida nova. E essa é a melhor notícia para toda alma cansada de tentar agradar um céu que parece distante demais. Se você carrega o peso da culpa da vergonha ou do esforço constante para merecer hoje, deixe esse peso cair. Venha ao Pai não com um currículo de feitos, mas com um coração sincero. Porque Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. E isso é graça, um presente imerecido, mas sempre disponível, para todos os que creem. Nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais propensas a rotular umas às outras. Basta você frequentar uma igreja diferente, adorar de um jeito diferente, ou não pertencer à mesma denominação. E logo alguém começa a questionar a sua fé. Não perguntam se você ama Jesus. Não se importam se você vive conforme a Bíblia. Apenas olham para o rótulo que você carrega. E com base nisso, decidem se você pertence a Deus ou não. Mas veja bem, esse não é o Espírito de Cristo. Jesus passou pela fronteira entre judeus e samaritanos, uma região que os judeus costumavam evitar por considerarem os samaritanos impuros. Mas ele não virou as costas. Ele não desprezou. Ele não condenou. Pelo contrário, sentou-se junto ao poço e conversou com uma mulher samaritana. Alguém desprezada pela sociedade que já tinha tido 5 maridos. E foi justamente ela, não um judeu religioso, quem levou a notícia do Messias para toda a sua cidade. Jesus também não evitou os leprosos, homens considerados imundos, isolados e rejeitados. Ele se aproximou, tocou neles e curou não só seus corpos, mas também seus corações feridos. Se o próprio Cristo agiu assim, por que nós, que dizemos segui-lo, usamos tradições, nomes ou sistemas para excluir uns aos outros? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: aquele grupo está errado, está desviado. Mas será que essa pessoa viu as orações sinceras feitas em silêncio? Alguém testemunhou as lágrimas derramadas no quarto de alguém que realmente ama Jesus. Não fomos chamados para ser juízes uns dos outros. Fomos chamados para viver em verdade, amar de verdade e discernir pela luz da palavra, não por nossos próprios preconceitos. A Bíblia diz: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor verdadeiro não escolhe. O amor verdadeiro não separa. O amor verdadeiro não se baseia em nomes de igrejas, mas sim no coração transformado e no fruto do Espírito. Alguém pode não fazer parte do seu grupo habitual, mas se essa pessoa ama Jesus, vive com humildade, perdoa e demonstra amor. Então, ela é sua irmã em Cristo. Nós não somos os guardiões das portas do céu. Fomos chamados para refletir o amor, daquele que abriu essas portas para todos. Nosso papel é amar, orar e examinar a nós mesmos antes de julgar os outros. Jesus disse: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave, que está no seu próprio olho? Isso não é uma repreensão severa. É um chamado à humildade. Quem caminha de verdade com o Espírito não se sente melhor que os outros. Essa pessoa ouve, compreende e estende a mão a quem ainda busca a verdade. Assim como Jesus disse à mulher: pega em adultério, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o amor aliado à verdade. O padrão de vida que todo cristão é chamado a seguir. Portanto, se você já se sentiu ferido por julgamentos ou excluído por não se encaixar, lembre-se: Deus não olha rótulos, Ele vê o coração. Ele não escolhe os perfeitos, Ele chama os humildes.
E se hoje você decidir viver na verdade e no amor, então você já está carregando o Espírito de Cristo, mesmo que o mundo não entenda. Não precisamos de uma igreja lotada para saber que estamos certos. Precisamos apenas de um coração certo diante de Deus. E quando cada um viver assim, o mundo reconhecerá o Cristo que adoramos. Não pelos nomes nas placas, mas pelos frutos do perdão da paz e de um amor que não exclui ninguém. Você já se perguntou: eu não faço parte de uma grande igreja. Não conheço muito de doutrina. Não prego em púlpitos. Será que Deus ouve mesmo minha oração? Se algum dia você já se sentiu menos importante por não pertencer a uma organização conhecida, ou por simplesmente ler a Bíblia em silêncio no seu quarto humilde, então hoje quero te dizer uma coisa. Deus não está limitado por paredes placas ou denominações. Ele não busca os que têm destaque no templo. Ele busca corações verdadeiramente rendidos. Alguns encontram Deus em templos cheios, entre louvores e pregações vibrantes. Mas outros o encontram no silêncio da madrugada, entre lágrimas, sussurros e uma Bíblia gasta pelo tempo. E para o Senhor, não existe lugar mais santo do que outro, se ali habita um coração que anseia por ele. A Bíblia nos conta que Deus apareceu a Moisés no meio do deserto, chamou o jovem Samuel no silêncio do templo à noite e encontrou Paulo não dentro de uma sinagoga, mas na estrada de Damasco, no meio de uma missão equivocada. Por quê? Porque Deus não está preso a espaços físicos, rituais ou estruturas. Ele é o Deus dos lugares profundos dos corações humildes, das pessoas que não têm nada a ostentar, mas têm o desejo sincero de conhecê-lo. Alguém sentado na primeira fileira da igreja não é mais valioso do que quem ora de joelhos no cantinho de uma cozinha simples. Quem faz parte de uma igreja famosa não é mais importante do que a mulher anônima que compartilha o evangelho em um bairro pobre. O que Deus observa não é a posição, é a rendição. Não é o exterior, é o coração. Talvez você viva em um lugar esquecido, onde ninguém reconhece sua fé. Mas se você se rende ao Senhor, ouve sua voz e vive com integridade mesmo sem aplausos, então você está vivendo uma fé poderosa. Você está caminhando no verdadeiro espírito do Evangelho. Você não precisa provar nada aos homens, porque Deus vê você até nos lugares mais ocultos. Não somos salvos pela localização. Não somos ouvidos por causa de paredes bonitas, bancos acolchoados ou luzes brilhantes. Somos salvos por uma fé viva no Cristo vivo. E Ele está presente onde quer que haja alguém que clama sinceramente por seu nome. Portanto, se você se sente pequeno, se está adorando sozinho em um quarto apertado, se não carrega um rótulo denominacional específico, fique em paz. Deus não está longe. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e contrito. E se hoje você disser: Pai, não tenho nada a oferecer, mas dou-te todo o meu coração. Nesse instante, você já não está mais sozinho. Deus não escolhe os lugares mais bonitos. Ele escolhe os corações mais suaves. Não é o silêncio do lugar que o atrai. É a sinceridade da alma. E é justamente nesse lugar, seja um quarto simples, uma cozinha antiga ou um banco discreto na igreja, que se torna sagrado. Um altar vivo onde Deus age, cura e transforma a sua vida, porque Ele não precisa de um prédio para entrar na sua história. Ele só precisa que você abra o coração. Você já pensou: desde que eu siga a religião certa, cumpra os rituais, leia a Bíblia e vá à igreja com frequência, então estou salvo. Muitas pessoas vivem a vida inteira nessa falsa segurança, acreditando que a religião é o bilhete que as levará ao céu. Mas preste bem atenção, a religião não pode salvar ninguém. Somente um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, tem o poder de salvar a alma. A religião é apenas um meio como uma ponte que leva até Deus. Mas ela não é o próprio Deus. Você pode caminhar por essa ponte,
por toda a vida, pode até elogiá-la, consertá-la, celebrá-la. Mas se nunca cruzar para o outro lado, nunca encontrar aquele que está esperando, você ainda não foi salvo. Foi exatamente isso que aconteceu com os fariseus do passado. Mestres da Escritura rigorosos na lei, conhecedores de cada ritual, mas que não reconheceram o Salvador que estava diante deles. Jesus disse a eles, e diz a nós hoje: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são elas que testemunham de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João 39:40. Essas palavras são como uma espada afiada. Cortam a ilusão de que seguir uma religião basta para salvar a alma. Não só quando Jesus entra no seu coração, só quando você o reconhece como o único Salvador e vive em relacionamento com Ele, é que a verdadeira vida começa. Você pode fazer parte de uma denominação conhecida. Pode ser respeitado por viver uma vida religiosa, mas se Jesus for apenas um nome nas suas orações, e não o Rei que habita no seu coração, então você ainda não conheceu a salvação verdadeira. Ele não está buscando quem sabe muito sobre ele. Ele busca quem vive com ele todos os dias. Não é sobre decorar doutrinas, mas viver um amor sincero, obediência de coração e transformação interior. A religião pode acalmar sua mente, mas só Jesus pode ressuscitar sua alma. A religião pode ensinar comportamento, mas só Cristo muda sua essência. A religião pode formar comunidades, mas só Jesus dá vida eterna. E o mais maravilhoso é você não precisa ser bom o suficiente para começar esse relacionamento. Você só precisa abrir o coração, receber a Ele com fé e caminhar na graça. Meu amigo, pare de colocar sua esperança em rituais, sistemas ou tradições. Eles podem ajudar, mas nunca substituirão o relacionamento pessoal entre você e Jesus Cristo. Pergunte a si mesmo: estou vivendo em comunhão com Jesus ou apenas praticando religião para aliviar a consciência? Se você ainda não começou essa jornada, hoje é o dia perfeito para isso. Não precisa esperar estar pronto. Não precisa saber tudo. Só precisa crer, render-se e seguir a voz dele. Jesus não te convida para uma religião. Ele te convida para a vida. E essa vida não vem de obras, nem de aparências. Vem de uma fé verdadeira, depositada naquele que te amou até a cruz. Que hoje seja o dia em que você deixa a religião para encontrar o verdadeiro Jesus. Porque só Ele, e ninguém mais, é o caminho, a verdade e a vida. Imagine o dia em que você estará diante do trono glorioso de Deus, onde o barulho do mundo cessou, onde não há mais cargos, denominações, templos ou placas. Naquele lugar santo, em meio ao silêncio sagrado, restará apenas uma pergunta. A pergunta que sua alma esperou a vida inteira para encarar você. Me pertence não será a qual igreja você frequentou, nem qual era a sua doutrina. Mas você me conheceu e me seguiu de verdade. Essa não é uma acusação, é um alerta amoroso para todos nós que um dia já nos sentimos seguros por causa da religião. Muitos passam a vida toda indo aos cultos, cumprindo rituais, servindo em ministérios e estudando doutrina desde pequenos, mas nunca se renderam de fato a Jesus. Conhecem sobre ele, mas nunca caminharam com ele como filhos na casa do Pai. A Bíblia diz em Mateus 7, 22 e 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas palavras não foram ditas para ateus, mas para aqueles que pensavam estar vivendo a fé, sem jamais pertencerem de verdade a Cristo. Querido amigo, este é o momento de examinar seu coração. Estou seguindo um sistema, ou estou seguindo Jesus? Estou mantendo aparências,
Ou estou vivendo em verdade com Ele? Tenho me arrependido, obedecido, sido moldado por Ele? Ou apenas atuando num papel religioso? Deus não busca a perfeição. Ele procura corações rendidos, humildes e dispostos a andar na verdade. Ninguém será salvo por frequentar a igreja certa. Ninguém será perdoado por fazer muito. A salvação é um presente de graça, mas só para quem crê de verdade e segue o Cordeiro com toda a alma. E esse Cordeiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu por você, derramou seu sangue para abrir o caminho da salvação. Ele não te chama para uma religião, um ritual ou uma organização. Ele te convida a ser filho do Pai, a viver a vida eterna a partir de hoje. Você o conhece, não só nas Escrituras, mas no seu dia a dia. Você escuta sua voz, nas suas orações, em lágrimas, nas suas lutas contra o pecado. Você tem coragem de deixar para trás a religiosidade e viver uma fé verdadeira. Uma fé que transforma, que se rende, que caminha mesmo quando não é compreendida. No dia final, ninguém ficará no seu lugar. Nenhum pastor poderá interceder por você. Nenhuma placa de igreja será mencionada. Haverá apenas você e o Cordeiro. E a pergunta não será qual sua denominação, mas você me pertence. Se hoje o Senhor te perguntasse isso, o que você responderia? Se não tiver certeza agora, é a hora de voltar de deixar a religião de lado e abraçar um relacionamento vivo com aquele que te amou até a cruz. Porque conhecer a Jesus, não com a mente, mas com uma vida transformada, é a única prova de uma alma realmente salva. Se hoje você deseja ter certeza de que pertence ao Cordeiro, escreva "Eu escolho viver pertencendo a ti". E se você crê que alguém precisa ouvir isso, compartilhe esta mensagem, porque no fim, nada será mais importante do que a resposta que você dará diante do trono. Muitos pensam que igreja é um edifício imponente, com cúpulas elevadas, cultos solenes e bancos lotados todos os domingos. Mas veja bem, a verdadeira igreja não é um endereço físico, nem depende do tamanho da estrutura ou das formalidades externas. A verdadeira igreja, segundo a palavra de Deus, é a comunidade de pessoas verdadeiramente transformadas pelo Espírito Santo que vivem a fé com autenticidade em amor e refletem a imagem de Cristo em sua vida cotidiana. Jesus nunca construiu um templo. Ele não priorizou locais de reunião. Ele focou no coração humano. Escolheu pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, pecadores, e os transformou na base de uma igreja viva. Ele mesmo declarou: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Mateus 18:20. Assim é a presença dele que define a igreja, não paredes, não programas. Há prédios lindos, mas sem vida. Há igrejas cheias, mas orações frias, porque o amor deixou de ser o pulso daquele lugar. Mas onde quer que corações pertençam realmente ao Senhor, ali ele se manifesta com poder. A verdadeira igreja não se reconhece com os olhos, mas pelos frutos do Espírito: amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está procurando uma igreja? Comece permitindo que sua própria vida seja transformada. Quando Jesus habita em seu coração, quando você perdoa, ama e segue sua voz, você já é parte da verdadeira igreja. Você não precisa estar em uma lista de membros nem ocupar um cargo. Basta ser uma parte viva do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 12 que cada crente é um membro do corpo de Cristo, e esse corpo não opera por rituais, mas pelo amor e serviço sincero. Você pode ser a mão que ajuda o pé, que vai ao encontro à voz, que anima alguém desesperado. E mesmo que seu nome seja desconhecido na terra no céu, o Pai te reconhece como uma parte valiosa da igreja dele. A verdadeira igreja não é palco para exibir-se, é lugar para se humilhar. Não é campo de debates,
é escola de amor. Não é tribunal de julgamento, é casa de cura. E essa igreja não precisa de placas na porta, porque sua prova viva é a transformação operada dentro de cada pessoa onde o Espírito de Deus habita. Portanto, se você se decepcionou com uma instituição religiosa, se já se sentiu excluído por não se encaixar num molde religioso, fique em paz. Deus não te rejeitou. Ele está edificando sua igreja não com tijolos, mas com corações rendidos e sinceros. E você, se já foi transformado pela graça, faz parte dessa igreja. A igreja não é apenas o lugar que você visita aos domingos. É o compasso da sua vida dedicada àquele que te amou até a morte. E quando você vive com retidão, ama de verdade e caminha no Espírito, mesmo que esteja num bairro humilde ou vila distante, você está ajudando a edificar uma igreja que não pode ser abalada, porque seu alicerce é o próprio Jesus Cristo, o vivo e eterno. Você sabe o que realmente conquista o coração das pessoas. Não são os argumentos nem os debates, é o amor verdadeiro. O mundo de hoje está cheio de igrejas, cheio de rituais, cheio de pregações, mas o que ele anseia com uma sede profunda é ver uma fé viva, uma fé que ama sem interesse, que perdoa sem condições e que carrega paz em meio ao caos. Vivemos numa época em que muitos desconfiam da religião, se afastam da fé, porque já viram demais palavras que não se tornam atitudes. Mas veja bem, Jesus nunca nos chamou apenas para seguir uma religião. Ele nos chamou para viver a fé, uma fé que se manifesta em cada gesto, cada escolha, cada ação, mesmo as mais simples. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele não pregou sermões. Ele nem fazia parte do grupo religioso certo. Mas demonstrou amor real, com ações, não com palavras. Ao ver o homem ferido à beira da estrada, ele não desviou o olhar. Não inventou desculpas, não julgou. Ele parou, se abaixou, cuidou das feridas, levou-o para um lugar seguro e garantiu que seria bem tratado. Essa foi uma pregação silenciosa, mas que ecoa mais alto que qualquer púlpito, porque foi escrita com amor e sacrifício. O amor genuíno tem uma linguagem própria que ultrapassa todas as barreiras. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você não precisa anunciar isso em voz alta. Basta viver de forma verdadeira, e as pessoas verão Deus em você. Quando você perdoa quem merece desprezo, você está pregando o Evangelho. Quando você abraça quem a sociedade rejeita, você está fazendo a obra de Cristo. Quando você se cala para orar, ao invés de julgar, você está testemunhando um reino que não é deste mundo. O mundo não precisa de mais gente que sabe todos os versículos, mas vive sem o Espírito Santo. Ele precisa de pessoas que, quando chegam, trazem paz real, olhares cheios de compaixão, sorrisos sinceros e palavras que aquecem porque vêm de um coração transformado por Deus. Você não precisa ser pastor pregador ou missionário. Basta ser uma pequena luz onde você está. Lembre-se, cada cristão é uma carta viva escrita por Deus para que outros leiam. E você nunca sabe quem está observando sua vida em silêncio, procurando algo verdadeiro num mundo de aparências. Fomos chamados não para vencer discussões, mas para amar como fomos amados. E quando você fizer isso, as pessoas não vão perguntar qual é a sua religião. Elas vão perceber a quem você pertence. Porque a fé verdadeira não se prova com palavras, mas com a presença do Espírito em cada pequeno ato. Viva como o bom samaritano, sem holofote, sem reconhecimento, mas de forma tão real que o céu inteiro sorria. E assim, sua vida se tornará a pregação mais poderosa que este mundo precisa ouvir. Ela não tinha fama. Não pregava de um púlpito alto, nem tinha milhares de seguidores nas redes sociais. Mas toda vez que ela aparecia,
visitando um doente e limpando a igreja, ou dividindo discretamente uma refeição com um vizinho carente, todos sabiam Jesus vive nessa mulher. Ela não precisava falar muito, nem provar nada. Sua vida era o próprio sermão. E esse era o sermão mais poderoso, porque a presença do Espírito Santo não se mede pelo volume da voz, mas pelo impacto silencioso que transforma corações. Vivemos em uma era em que todos querem falar, opinar, mostrar algo. Mas nesse mundo barulhento, um coração humilde, uma vida dedicada a um amor fiel e silencioso, são testemunhos que tocam o mais profundo da alma. Ela não era rica, não tinha diploma de teologia, mas ela sabia quem era o seu Senhor. E isso se via em cada detalhe, na oração da madrugada, no olhar compassivo diante da dor alheia, nas mãos enrugadas sempre prontas a servir. A Bíblia diz: o sábio é discreto, e é nesse silêncio que a luz de Cristo brilha mais forte. Ela não precisava de palco para testemunhar. Sua vida era o palco onde o amor de Deus se manifestava a cada novo dia. Querido amigo, talvez você pense: eu não sei falar bem, não sou alguém notável, o que posso fazer por Deus? Então olhe para essa mulher, ela não era conhecida, mas tocou muitos corações. Seu nome não foi mencionado na televisão, mas o céu conhece cada gota do seu suor, cada oração silenciosa, cada sorriso cheio de fé. Você não precisa de títulos para servir ao Senhor. Basta um coração apaixonado por Ele. E quando você vive com esse amor, cada gesto, cada ato simples, se torna uma pregação poderosa. Sem microfone, sem holofote, sem palco. Fomos chamados não para ser importantes diante do mundo, mas para sermos fiéis diante de Deus. E Deus não te vê pela lente do talento ou da influência. Ele te vê por meio do coração rendido, amoroso e perseverante, que escolhe viver o Evangelho todos os dias. Essa mulher, embora simples, transformou sua comunidade. Ezra não por falar muito, mas por viver com verdade diante do Senhor. E hoje, Deus continua buscando pessoas assim, que não brilham aos olhos do mundo, mas refletem a luz dele em tudo o que fazem. Se você serve em silêncio, não desanime. Se poucos te notam, não se entristeça, porque Deus vê você. Ele vê cada pequena obra feita por amor. E Ele usará a sua vida para pregar o Evangelho de forma mais poderosa, constante e bela do que qualquer discurso. Continue vivendo com retidão, amando de verdade e caminhando com Ele dia após dia. Porque uma vida transformada é o sermão mais vivo e inegável que o mundo precisa ver. E você, assim como aquela mulher, pode ser a luz em meio à escuridão, levando o calor do amor de Cristo aos lugares mais esquecidos. Você já conheceu alguém que fala muito sobre fé? Cita versículos de cor, está presente em todos os cultos, mas vive com julgamento, frieza e distante do amor verdadeiro. Existem crentes que por fora parecem extremamente piedosos do Senhor, mas quando você convive mais de perto, percebe que falta a vida nova dentro deles, porque cedo ou tarde o verdadeiro fruto se revela, ou a sua ausência. Jesus foi claro: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Quem realmente caminha com ele não precisa se promover como espiritual, porque a humildade, o amor, a unidade e a misericórdia são vozes mais altas do que qualquer título ou função. Se uma pessoa constantemente causa divisão, fala mal pelas costas, diminui os outros ou se julga superior. Então não importa o tamanho da igreja ou o cargo que ocupa, ela ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Este é um chamado forte, não para julgar, mas para cada um de nós olhar para dentro. Eu estou vivendo com Deus de verdade, ou apenas mantendo uma aparência bonita? O amor de Cristo está sendo refletido na forma como trato meu cônjuge, meus vizinhos, os necessitados e até quem pensa diferente de mim.
Viver sob uma capa de religiosidade cansa a alma, porque o coração ainda não descansou no amor de Deus. Mas uma vida realmente transformada pelo Espírito Santo flui naturalmente de dentro para fora, sem esforço, sem encenação, como fruto de um coração que foi tocado pelo Senhor. Você sabe o que fazia com que a igreja primitiva fosse respeitada, mesmo sendo perseguida. Não era templo bonito, não era rigor de regras. Era porque eles se amavam de verdade, viviam unidos, repartiam tudo, oravam com sinceridade e ninguém passava necessidade entre eles. Eles não apenas falavam de Jesus, eles viviam como se Jesus estivesse entre eles. E ele estava. Hoje o mundo está cansado de rituais vazios. Não precisa de mais religiosos insensíveis, frios ou arrogantes. Precisa haver uma geração de crentes com amor verdadeiro, com perdão real, com uma vida nova, que vai além das aparências. Se você já se sentiu seco por dentro, se já viveu num ambiente religioso, cheio de cobranças, mas pobre em compaixão, hoje Jesus está te chamando de volta ao amor verdadeiro, de volta ao relacionamento verdadeiro, de volta à nova vida que o Espírito quer te dar. Não continue sendo uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos. Não viva uma fé que é só aparência, mas sem a presença real de Cristo dentro de você. Deus não conta quantas vezes você vai à igreja. Ele observa se você leva o amor dele para casa, para o trabalho, para aqueles que são difíceis de amar. Ele não mede pela oração bonita, mas pela obediência sincera no dia a dia. Ele não vê a religião na sua superfície. Ele vê os frutos amor, unidade e bondade, e uma nova vida no Espírito. Viva sua fé com um coração que foi renovado por Deus, não com uma máscara religiosa. Porque chegará o dia em que toda aparência cairá, e o fruto será o que Deus verá com clareza. E é esse fruto, o amor à unidade, à compaixão, que será a prova de que você realmente pertence a Ele. Há momentos na vida em que precisamos parar e olhar profundamente para dentro de nós, não para encontrar erros nos outros, mas para encarar uma pergunta extremamente pessoal. Minha fé é verdadeira? Ou estou apenas vestindo uma capa bonita, enquanto por dentro tudo está vazio? Essa pergunta não é para o mundo lá fora. É para você, que se senta nos bancos da igreja todo domingo, que canta hinos, lê a Bíblia e chama Deus de Pai. Porque a verdade é esta: Deus não mede a fé pelo que os outros veem. Ele mede no secreto, onde não há aplausos, onde não há plateia, onde só existem você e Ele. E o mais assustador não é ser mal compreendido pelas pessoas. É viver uma vida inteira na religião e, no final, perceber que nunca conheceu verdadeiramente o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu: examinem-se para ver se estão na fé. 1 Coríntios 13:5. Isso não foi dito para descrentes, mas para quem carrega o nome de Cristo todos os dias. Você pode enganar os outros até enganar a si mesmo, mas não pode enganar aquele que vê o coração. Pergunte-se: quem sou eu quando ninguém está olhando, quando não há supervisão, como reajo? Diante da injustiça, explodo de raiva ou oro em silêncio? Diante da queda alheia, crítico ou me compadeço? Você continua buscando a Deus mesmo sem reuniões. Continua orando sem ser lembrado. Continua perdoando mesmo com o coração ferido. A fé verdadeira não precisa de palco. Ela começa no lugar mais escondido, onde a luz do mundo não alcança, mas os olhos do Pai nunca deixam de enxergar. Vivemos numa era que convida à aparência. As pessoas se envolvem em parecer religiosas, em manter a imagem, em impressionar a comunidade. Mas em meio a esse ruído todo, Deus te chama de volta para dentro, para aquele lugar secreto onde só vocês dois existem, onde há sinceridade. Você pode fazer muito na igreja,
e ainda assim não estar vivendo com Deus. Pode saber muitos versículos e ainda assim não ter permitido que a palavra te transforme. Pode pregar para outros e nunca ter deixado Deus tocar as partes mais escuras da sua alma. É por isso que se examinar é vital para a vida espiritual. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Não para te condenar, mas para te resgatar de uma fé de fachada que te aprisiona. Jesus não procura cristãos perfeitos. Ele procura corações sinceros. A fé verdadeira não precisa ser impecável. Ela precisa ser honesta, humilde, com sede de estar perto do Senhor todos os dias. Querido amigo, não viva apenas para manter uma imagem e perder a conexão viva com o Pai. Volte ao secreto. Abra seu coração e ore, Senhor, mostra-me se há algo em mim que não te pertence e transforma-me. Pois é nesse lugar escondido onde você se apresenta diante dele, com fraqueza e verdade, que sua fé se torna real. Uma fé que não precisa de máscara, mas que naturalmente exala o perfume do Espírito Santo. E quando você vive assim, não por aparência, não por obrigação, mesmo nos cantos mais esquecidos da terra, Deus te verá e sorrirá. Esse é o meu filho, aquele que me adora em espírito e em verdade. Você já entrou em uma igreja onde tudo parecia um espetáculo silencioso. Alguns escutavam, outros balançavam a cabeça, alguns até dormiam. E quando o culto acabava, todos iam embora em silêncio. E suas vidas continuavam as mesmas. Sem transformação, sem ação, sem sinais de que haviam encontrado o Deus vivo. Se você já sentiu isso, saiba, você não está sozinho. E mais importante, essa não é a igreja que Jesus veio edificar. A verdadeira igreja não é um auditório, é um campo de batalha. Não é um lugar para apenas sentar e ouvir. É onde somos preparados para sair e viver diferente, viver de verdade. Viver com coragem em um mundo quebrado. Jesus não nos chamou para ocupar banco a vida inteira. Ele nos chamou para ser membros vivos do corpo de Cristo, com responsabilidade, com amor, com ação. Em Efésios 2:10 está escrito: Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso significa que cada pessoa salva não foi chamada para ficar parada, mas para ser enviada, para servir, para amar, para se envolver. Você não foi chamado para ser espectador. Você foi chamado para ser soldado no reino de Deus. Todos têm um papel. Uns oram, outros ensinam. Uns cuidam dos necessitados. Outros acolhem os perdidos. Não importa sua idade ou escolaridade. O Espírito Santo quer usar sua vida como parte vital do corpo da igreja. Pense um corpo onde só a cabeça se move e os membros estão paralisados. É um corpo doente. Assim também é a igreja. Se só o pastor fala e os demais apenas assistem, essa igreja está fraca. Mas quando todos participam, todos se entregam, todos servem com amor e unidade, esse lugar se torna uma chama viva, impossível de apagar. Talvez você pense: já sou velho, não tenho mais forças. Mas ouça, Deus não precisa da sua força física, Ele precisa do seu coração obediente. Uma oração sua feita em silêncio pode acender a esperança em uma alma perdida. Uma palavra de encorajamento sua pode salvar alguém à beira de desistir. Um prato de comida que você divide pode ser o sinal de que Deus ainda ama aquela pessoa. A igreja não foi criada para ser um abrigo de passividade, mas uma plataforma de envio. Não é para preservar conforto, é para treinar corações corajosos que vivem, amam e se sacrificam como Cristo. Se sua igreja parece parada sem mudança, talvez não faltem pessoas, mas sim fogo. E esse fogo pode começar com a sua fidelidade. Não espere que alguém comece. Comece você. Pergunte ao Senhor:
O que queres que eu faça pela tua igreja? E então caminhe com fé. Porque a igreja verdadeira não é um refúgio contra as tempestades. É a fornalha do Espírito onde somos moldados para entrar na tempestade, levando a luz do reino de Deus. Você faz parte desse corpo. Você não é invisível. Você não é inútil. Você não chegou tarde demais. Deus ainda está esperando você se levantar e viver como um verdadeiro guerreiro da igreja dele. Hoje mesmo. Se você deseja viver seu papel no corpo da igreja, escreva: Estou pronto para servir. E se você crê que Deus pode usar você, onde quer que esteja, compartilhe essa mensagem. Porque a verdadeira igreja é construída com corações obedientes. Corações que dizem: Eis-me aqui, envia-me. Você já presenciou debates acalorados entre cristãos. Um insistindo que a verdade está do seu lado, o outro defendendo fervorosamente sua doutrina. E depois de horas de discussão, ambos saem com rostos tensos, corações feridos, e Cristo não é glorificado em nada. Meu amigo Jesus nunca nos mandou provar que estamos certos. Ele nos mandou amém uns aos outros como eu os amei. João, em 13, parou. Aos olhos de Deus, o verdadeiro sinal de um discípulo não é o conhecimento teológico, nem o domínio das doutrinas, nem a habilidade em argumentar. Jesus não nos chamou para sermos advogados da religião, mas testemunhas vivas do seu amor. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se sua vida não expressa amor, se você é rígido, crítico ou julgador, você está ofuscando a imagem daquele que você professa seguir. As pessoas talvez não lembrem das suas palavras, mas nunca esquecerão de como você as tratou. Vivemos tempos em que muitos desconfiam da fé. Não porque ouviram demais, mas porque viram de menos. Viram brigas entre religiões, disputas por doutrina, mas raramente presenciaram uma comunidade que perdoa, que serve, que se abaixa para lavar os pés dos outros. Jesus não nos deixou uma ideologia seca. Ele deixou marcas de amor no chão para que andássemos nelas com mansidão. Ele não construiu torres de poder. Ele restaurou relacionamentos feridos. Quando ele falava, muitos o ouviam, mas quando ele abraçava os rejeitados, muitos choravam por finalmente se sentirem amados. Lembre-se do que ele disse em João 13,35. Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Não disse: se vocês forem bons debatedores, nem se vocês convencerem com sua doutrina, mas sim se vocês se amarem. E esse amor não é só para os fáceis de amar, é para os difíceis, os que discordam, os que te machucam. Não é um amor sentimental, é sacrificial, paciente, intencional e perdoador. O amor não precisa de microfone, nem de palco, nem de título, mas ele prega com mais poder do que qualquer sermão. Uma mãe que ora pelo filho perdido, isso é amor. Um idoso que cede seu lugar num culto lotado, não por regras, mas por colocar o outro em primeiro lugar. Um irmão que cuida discretamente de um doente, isso é amor. E Deus vê cada um desses atos e sorri. Quer ser reconhecido como filho de Deus. Não apenas fale. Viva com amor. Faça o certo mesmo quando ninguém vê. Perdoe quem não pediu perdão. Abaixe-se enquanto outros levantam seu orgulho. Porque o amor é um sinal que não pode ser falsificado. E é a única linguagem universal que todos entendem, seja qual for o país, a cultura ou a denominação. E é esse amor, não os argumentos, que fará as pessoas perguntarem: por que você vive assim? E você dirá: porque fui amado primeiro por aquele que morreu por mim na cruz. Nesse momento, a fé deixa de ser teoria e se torna testemunho vivo, que toca o coração dos outros e glorifica o nome de Jesus na terra. É fácil dizer: eu creio em Deus. Mas Jesus está buscando aqueles que não apenas creem, mas ousam viver por Ele. No mundo de hoje, o que toca os corações
Não são sermões eloquentes ou testemunhos decorados. É um coração disposto a se sacrificar de verdade, a amar com ações concretas, mesmo quando ninguém pede, quando não há recompensas e, especialmente, quando ninguém está olhando. A verdadeira igreja que Jesus procura não é um lugar cheio de gente apenas sentada. É uma comunidade cheia de corações dispostos a viver como ele viveu e amar como ele amou. Ele nos amou até a cruz, mesmo quando ainda éramos pecadores. E agora, ele nos chama a trilhar o mesmo caminho, o caminho do amor incondicional, do sacrifício sem cálculo. Talvez você pense: eu não tenho nada para oferecer. Não sei pregar, não sei cantar, não tenho riquezas. Mas ouça um coração que sabe ouvir mãos, que ajudam sem alarde, um prato simples dividido com compaixão. Tudo isso é sacrifício. E diante de Deus, esses gestos são um perfume muito mais agradável do que qualquer ritual vazio. Jesus não quer uma igreja lotada apenas de ouvintes. Ele quer uma igreja que se levante e haja. Uma igreja que deixa a sua zona de conforto para ir ao encontro do fraco. Uma igreja que abre os braços para os perdidos, perdoa os que feriram e está pronta para carregar o fardo uns dos outros, como manda a palavra. O mundo pode construir templos grandiosos, criar eventos chamativos, até repetir jargões religiosos. Mas o que o mundo nunca poderá falsificar é o amor sacrificial. Esse é o sinal da igreja viva. Um lugar onde as pessoas não vêm apenas ouvir, mas para serem tocadas, curadas e transformadas. Imagine uma igreja onde os idosos nunca são esquecidos, onde as crianças aprendem mais com exemplos do que com palavras, onde cada membro pergunta: o que posso fazer hoje por alguém? Em vez de: o que vou receber neste culto? Uma igreja assim jamais se tornará fria, pois o fogo do Espírito continuará aceso em cada coração. Deus não exige de você grandes feitos. Ele apenas pergunta: você ousa viver de verdade, ousar amar de verdade, ousar andar mais uma milha com alguém que precisa? Se sua resposta for sim, então nesse exato instante, você já é parte da igreja viva que ele está levantando. Porque a verdadeira igreja não apenas diz: eu creio. Ela vive dizendo: eu vivo por ele. Eu perdoo como ele. Eu amo como ele. E estou disposto a sacrificar como ele sacrificou por mim. Essa não é uma fé de palavras, é a fé da cruz. E este mundo, especialmente os idosos esquecidos, os abandonados, os quebrados por dentro, eles estão esperando por essa igreja. Eles não precisam de mais promessas. Eles precisam ver o amor sendo vivido. E talvez você seja a primeira pessoa a mostrar isso, com a sua própria vida. Se hoje você quer recomeçar sobre a base da graça, escreva: eu escolho crer no perdão de Deus. E se você conhece alguém vivendo no medo ou na culpa, compartilhe esta mensagem. Porque a graça, e somente a graça, pode resgatar uma alma das trevas e conduzi-la à vida eterna. Há uma verdade que poucos querem ouvir, mas que paradoxalmente tem o poder de libertar nenhum de nós. É bom o suficiente para entrar no céu. Não é por falta de esforço, não é por não termos feito coisas boas. É porque todos nós, sem exceção, já pecamos. É o que a Bíblia declara com clareza em Romanos 11:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se a salvação dependesse de quem é melhor, ninguém resistiria. Podemos esconder nossos pecados das pessoas, mas nunca de Deus. Ele vê cada pensamento, cada intenção, cada ação. Até aquilo que você tenta esquecer, ele já viu. E ainda assim te ama. E é nesse cenário de desespero que a graça aparece. Não porque merecemos, mas porque Deus é bom. A graça não se baseia em pontuação moral. Não exige que você atinja um padrão. É um presente dado por um pai amoroso, oferecido àqueles que se arrependem
e creem em seu Filho Jesus Cristo. Você já se sentiu exausto tentando ser bom o suficiente. Já tentou seguir rituais, fazer boas obras, mas ainda assim se sentiu longe de Deus. Já olhou para seu passado e se perguntou: como Deus pode perdoar alguém como eu? Se sim, você não está sozinho. Mas precisa saber, Deus não esperou você ficar perfeito para te amar. Ele te amou no seu pior momento. Efésios 2, 8, 9 afirma com força: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esse versículo é como uma porta escancarada, aberta para todo o coração que já pensou que era tarde demais. Você não precisa se forçar para merecer. É quando você solta o peso que ele te envolve com sua graça. Basta se aproximar com sinceridade e dizer: Pai, eu preciso do teu perdão. Eu creio em Jesus que morreu no meu lugar. E nesse momento, algo sobrenatural acontece. O peso da culpa se dissolve como neblina, e a luz de uma nova vida começa a brilhar. Não porque você merece, mas porque a graça é maior. Querido amigo, a graça é a rocha firme que nada pode abalar. Quando você se firma nela, nenhuma cubaçálubum ou acusação do passado te prende mais. Quando você vive nela, você ama não para ser aceito, mas porque já foi perdoado. Você serve não para acumular méritos, mas porque foi salvo por um amor incondicional. E se hoje você se sente indigno, como se não tivesse espaço na igreja, como se Deus estivesse longe, lembre-se, é justamente por isso que Ele te oferece a graça. Do início ao fim, a salvação nunca dependeu do esforço humano. Ela depende inteiramente de Deus. Não se trata do que você fez, mas do que Jesus fez por você. E o que Ele fez, ninguém pode desfazer. Se você crer de verdade, se você o receber de coração, você é dele. Para sempre. Nada disso fará sentido se não te levar a um relacionamento real com Deus por meio da graça. A igreja não salva. A tradição não salva. O conhecimento não salva. Somente Jesus Cristo, e somente pela graça, pode te salvar. Se hoje seu coração foi tocado, não espere mais. Fale com Deus, arrependa-se. Receba esse amor que foi dado de graça, não porque você merece, mas porque Ele quer que você viva. Para sempre, em liberdade, em paz, na graça que nunca muda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 23, 24. Essa é a boa nova. Para você, para mim, para toda a humanidade. Agora é o momento de crer, de viver, de pertencer a Ele. Porque a graça nunca chega tarde.